beat marcante. We don't got Bakuri. We ain't got Bakash, feel the vibe. Marketing on fire, watch us rise. I take that flow. Seja muito bem-vindo ao CarpaCast. Eu sou o Eric Bessa e esse é o meu sócio Beto Zepper. Fala aí, Beto. Fala aí, beleza? Beleza. Para quem não conhece ainda o nosso podcast, aqui é um espaço destinado para conversar sobre marketing, sem cagar regra. É falar sobre marketing de forma simples e direta, sem dar muita volta. E hoje eu tenho aqui com a gente uma pessoa muito especial, especialista em tráfego pago. Fala aí, Beto. Apresenta ela, já que ela é sua amiga, né? Eu vou apresentar minha amiga de muitos anos, né? Época de... Não vou falar o nome da empresa, porque eu acho que é antiético falar. Mas é uma especialista em gestão de tráfego, né? Isso. Estrategista digital. Isso. Essa palavra? Também. Bianca Sanches. É com você. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada. É um prazer estar aqui. Adorei essa apresentação de não cagar regra. Vai sair um palavrão ou outro. Sempre e a sai, gente não vai tem falar jeito. a verdade. E manda brasa aí. Com ofensa e sem ofensa. Não, sem é isso? ofensa. Sem ofensa, então tá bom, desculpa. Sem. Mas vamos lá, me conta a história de como você começou, porque assim, na época que eu te conheci, eu acho que eu não sabia que você trabalhava com gestão de tráfego, ou você já trabalhava e a gente nunca trocou essa bola. Como é que começou essa carreira aí? Então, eu costumo falar que a publicidade e propaganda, ela não começou, ela já veio comigo. Porque eu vou contar a história desde lá dos dinossauros até a data de hoje. Quando eu fiz 15 anos, eu decidi que eu não ia seguir a regra da escola. A grande maioria das minhas amigas queriam ser professora, foram fazer normal, e a outra parte foi fazer científico. E eu já era uma apaixonada por publicidade e fui fazer um segundo grau técnico em publicidade, inclusive aqui perto, no Liceu de Artes e Ofícios. E todo mundo falando, nossa, você não vai passar em faculdade boa, você não vai ter base, você é louca. E esse curso era um curso que pouquíssimas pessoas sabiam, e eu fui e fiz. Então, eu costumo falar que está no sangue. E aí eu fiz esse segundo grau técnico, saí de lá, fiz faculdade de publicidade e propaganda, depois eu fiz pós-graduação em marketing. Então tá na veia desde sempre, eu não fui captada, não fui seduzida, eu acho que já veio incorporado na alma a vontade de fazer publicidade, né? Já foi item de série, né? Já veio, marcado. Eu brinco, eu falo que não fui eu que escolhi o marketing, né? Foi o marketing que me escolheu. Porque eu caí nesse universo, assim, do marketing por acaso. Eu queria ser desenhista de história em quadrinhos. Legal. Né? Sempre curti muito ilustração, quadrinhos e tal. E aí chegou um momento que eu falei assim, vou morrer de fome como desenhista de história em quadrinhos. Aí falei assim, cara, o que eu posso fazer que é o meio termo? Aí fui buscar trabalhar com animação, porque achava que com animação eu teria algum espaço dentro das agências de publicidade e tal. Só que quis a vida que eu seguisse para a parte do marketing, mais voltada para o marketing mesmo, né? Sempre fui muito despachado com vendas. Eu acho que isso é um grande diferencial no meu caso, porque eu sempre trabalhei com vendas. Antes de me formar em marketing e tudo mais, eu sempre trabalhei com vendas. Sou um bom vendedor. E aí eu brinco e falo, cara, eu não escolhi, não estava nos planos. A vida que me escolheu para, né, viver. Legal. Isso é bem legal. Mas me diz aí, cara, vamos falar logo, né, do que sobre o interessa. povo quer saber, que é tráfego pago. O que é? Não. O que é? Volta. O que Vamos lá. Não, mas pode ser. Não, ele falou que é, aí eu entendi o que é, aí eu... Não, vamos lá. Mas também tem que melhorar a minha fonética também. Não, eu que entendi errado. Não, mas vamos lá. Então, vamos, né, direto ao assunto, né? O que o povo quer saber. Vamos falar sobre tráfego pago. Me diz uma coisa. Com essas mudanças aí constantes no algoritmos, né? A gente vê aí as regras aí, as leis aí em relação à proteção de dados. Tá fácil a vida do gestor de tráfego hoje em dia? Nunca foi, né? Você sabe mais que ninguém que nunca foi. Então, eu acho assim, dando um exemplo, toda essa metrificação que a gente tinha de segmentar, né, de coletar dados através de segmentação, depois dessa questão toda da política, a gente perdeu. Né? Dando um exemplo bem prático, eu tinha um cliente que vendia produto de cabelo para cabelo crespo, né? Então toda a nossa segmentação era baseada em afro, cabelo crespo e tudo
mas tudo foi retirado. Então, de que forma que a gente samba conforme essa música? A gente vai, através de coleta de dados, identificando o que essa pessoa também gosta, o que essa pessoa também faz, né? E aí a gente vai... e hoje a gente sabe mais do que ninguém, dentro do marketing digital no geral, que o próprio criativo já faz essa segmentação, né? A gente vive numa era muito visual, né? Então, às vezes a gente segmenta demais e a gente perde fatia de mercado. Então, se um criativo está falando uma modelo de cabelo afro, quem é que vai se identificar? Quem tem um cabelo afro. Então, essa conexão já é mais... Então, a gente dá essa burlada aí para sobreviver. Tá certo. E as mudanças, né? A Meta, por exemplo, né? Ela tá sempre mudando alguma coisa no gerenciador de anúncios, né? Um belo dia tá lá o negócio de um lado, de repente você tá procurando e não está mais lá, né? Então tem esses desafios, né? Sempre. E aí, cara, e a Apple, né, que foi lá e falou, não vai mais obter os dados do iPhone. E O como fim da era dos cookies, né? Tudo isso. Pois é, e como é que faz? Aí a gente tem que trabalhar com os traqueamentos que a gente consegue, né? Porque é aquilo que eu estava falando. Hoje, o foco maior do tráfego pago é você ter um belo criativo. Um belo criativo que eu digo um criativo eficaz, né? Porque não adianta você ter toda a estratégia de apertar botão, né? De saber mexer ali dentro, se um dia tá lá, no outro não tá mais. Se um dia eu tenho uma palavra-chave que não existe mais. Então, o criativo, mais do que nunca, mostrando ali a realidade, mostrando a verdade do seu produto, distribuindo conteúdo de forma genuína, ele é onde a gente vai ter essa assertividade. Pode vir Apple, pode vir cookie, sem cookie, a gente vai. E como é que funciona essa parte o seu modo operante? Por exemplo, você não cria arte, né? Você vai fazer só a gestão do tráfego, mas você sugere alguma coisa, você vai falar com o social media, você vai conversar com a galera da copy, né, que criou, você faz essa parada aí, ou tipo... Você tem uma equipe que te ajuda Eu tenho uma equipe virtual, né, que a gente vai sendo chamado pelos jobs, né? Hoje não pode falar job, pelos trabalhos. Mudou, né? Mudou, deixa pra lá. E aí, o gestor de tráfego, apertador de botão, ele acabou, né? E não existe mais. Com essa era de machine learning, de chatbot, de automação, de IA para cima e para baixo, o cara que ele é muito apertar botão, ele sabe muito da estrutura, ele não existe mais, porque as automações vão engolir essa pessoa. Então, essa comunhão de informação com a equipe de social media, com a equipe do copy, até a produção de conteúdo que vai ser divulgada junto com a campanha, dando um exemplo, se eu estou fazendo uma campanha com um anúncio em específico, eu preciso que tenha base de conteúdo lá, porque a jornada do cliente é não linear. Né? Eu faço um anúncio com o CTA lá, o call to action de comprar agora, para o URL da camisa rosa. O cara não vai na camisa rosa, ele vai na rede social. Ele vai ver se tem story ativa, ele vai ver se a marca existe, se é fake news, porque a gente tem site de dropshipping sem drop, não, sem shipping, né? Que só compra. A gente tem um monte de coisa errada, então ele precisa ter construir essa veracidade dentro da jornada dele. Então, Beto, essa comunhão de informação que eu preciso coordenar, para mim é muito especial, porque vai fazer com que o meu tráfego funcione, sabe? Mas existe reunião de equipe, alinhamento prévio do mês, e aí a gente organiza as ideias do que eu vou fazer versus o que vai acontecer ali. E a gente fala de equipe séria, né? Porque eu estava até vendo hoje com o Jailton uma landing page de um produto que ele limpava a piscina, né? Aí você entrava na landing page para ver e falava, nossa, esse produto faz isso, faz aquilo outro, faz até cafezinho. Aí você olhava lá e falava do Instagram deles. Tinha 180 mil seguidores, o print do Instagram dessa empresa. Aí você pesquisava mesmo para olhar, só tinha 20 mil. O que aconteceu? Eles venderam os 100 e poucos seguidores deles, né? Não fazia muito sentido. Então, assim, eu acho que foi um serviço meio cagado deles ali, não sei o que eles fizeram, não sei se foi um erro, não sei se de repente a pessoa que vai comprar não vai nem procurar saber quem era e tal. Caramba. Na verdade, né, o que eu tenho percebido aí, tá aqui a Bianca que me corrija, né, mas o consumidor, ele tá mudando, né, e ele tá mais seleto. Antigamente, você vendia, eu tô no marketing digital, eu brinco, né, falo que desde quando tudo era mato. Sim. Eu comecei em 2016. Eu né? comecei antes de você. Cala a boca. Não vamos botar datas. O seu você já deu. Eu sou da época do AdWords.
Ah, sim. Não tinha Caramba. Google Aham. Ads, era AdWords. Não, mas até hoje, de vez em quando, eu deixo escapar um Google AdWords. Tá tudo bem, tudo bem. Aí, né, a gente... Era muito mais fácil, né, naquela época, você vender online. Até de forma orgânica, você conseguia vender com muita facilidade. Hoje, há um monte de gente brigando pela atenção, né? Sim. Acho que a pandemia acelerou muito esse processo, né, de consciência por parte das pessoas. E como a gente lá na agência, a gente atende muito, marketing muito voltado para médicos, uma percepção que eu tenho é que se você faz só a campanha de tráfego, mas você não cuida da gestão daquela página, a performance é muito inferior quando você tem os dois juntos. Claro. Né? Então, ou seja, o usuário, ele chega até o seu perfil através do tráfego, mas o tráfego não garante a venda se ele não sentir segurança, né, naquele O tráfego perfil. é meio de campo, né? Se ele não Isso tiver uma aí. equipe treinada, né? Ele é o cara, o tráfego ele traz o cliente. Inclusive hoje eu estava conversando sobre isso com um cliente em potencial, né? O tráfego ele vai atrair, mas de que adianta, né? Eu fazendo analogia. Você pega o cara bota uma equipe na rua para panfletar, para conhecer a loja. Chega lá na loja, não tem produto, o atendente atende mal, a loja tá bagunçada, né? Não vai vender. Pode até gerar uma venda ou outra, né? O tráfego pago, ele garante a venda? Não. Não. Ele garante a estratégia e ele garante certas métricas se tem um gestor que já tem um histórico ali de entendimento e também se a marca já tem histórico de tráfego. Se é uma marca nova, eu não tenho parâmetro, né? Eu vou criar uma campanha, não faço ideia. Mas se eu já tenho um histórico, aí eu consigo passar para ele, com R$10 você vai alcançar tantas pessoas, possibilidade de venda, possibilidade. Uma coisa muito importante que eu queria até deixar aqui, que vem uma leva muito grande de jovens gestores de tráfego que assistem 3 canais do YouTube e se auto-intitulam gestores de tráfego. Eu sou dessa época aí que a gente não precisa mencionar nem colocar a data. Eu comecei, Beto, a primeira pergunta lá que você até fez, fazendo tráfego para minha marca. Né? Então, tinha aquela marca que a gente tinha aquele trabalho lá mais ou menos em conjunto, e eu gerava tráfego para minha marca. E ali eu ganhei campo de batalha. Ali eu fiz todas as merdas que eu podia fazer para mim. Então, eu já vim castigada, sabendo o que eu podia e o que eu não podia. E justamente com essa base, né, a gente tem muito mais confiança de chegar e falar, não faz isso. Isso que você falou, eu costumo muito falar de a casinha arrumada, né? O tráfego pago, ele vai passar a bola. Aí chamou todo mundo para sua casa, para sua loja, né? Aí chega na sua loja, a vitrine está toda bagunçada, está tudo arrumado, tem roupa no chão. Tua casa está arrumada? A tua vitrine, a tua loja é o teu site, é o teu Instagram, né? Então, se não tiver toda essa omnicanalidade, né, ajustada, o tráfego não funciona. Não adianta. E a gente fala muito sobre o orgânico também. Qual é o equilíbrio aí de você trabalhar com tráfego orgânico, tráfego pago? Como é que pode ser feito isso tudo aí? Então, o equilíbrio os dois caminham juntos, né? Então, assim, não adianta ter tráfego pago se não tem um orgânico com constância, com... Dancinha no TikTok? Não precisa mais fazer dancinha. Não. E tá vindo aí o TikTok Shopping, que vai ser uma bomba. Nos Estados Unidos já foi liberado. É tipo Shopping não, né? Não, é tipo um shopping do Google, a lojinha do Instagram, que você compra direto, não precisa nem de site. A pessoa faz aqueles videozinhos, esse Link produto embaixo, e tal. pegou, comprou. Os dois caminham juntos em comunhão. O tráfego pago precisa muito do orgânico. Ele só vai performar se tiver base. O orgânico é a base. O orgânico ele tem que obedecer lá o funil de consciência, né? A gente tem lá o topo grandão. Quem nunca ouviu falar da sua marca, você vai produzir um conteúdo abrangente, vai falar do seu produto de forma abrangente, um meio. Quem já sabe mais ou menos o que o Beto faz, mas não entrou em contato com ele ainda, e o fundo do funil lá, menos pessoas, que já comprou, sabe o que é. Então, obedecer esse funil, gerar conteúdo genuíno, o tráfego pago vem e performa isso tudo, potencializa. Bacana. Agora, o tráfego pago não funciona sem o orgânico, mas o orgânico funciona sem o tráfego pago. O tráfego pago potencializa, porém, ele não funciona sem o orgânico. Se eu tenho um Instagram todo cagado, sem conteúdo, e eu gasto horrores de tráfego pago, não vai vender, não vai performar. A marca tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar, tem que produzir com conteúdo genuíno. Com constância ali.
É o que eu sempre falo lá na equipe, né? A mídia, ela é social. Logo, Boa. tem que Boa. socializar. E as pessoas estão cada vez mais querendo fazer justamente o oposto, né? Inclusive, eu tenho uma certa rejeição com certos mecanismos. Depois eu até sou convencido do contrário. Mas até a questão da IA, a gente usa, né? No dia a dia lá da agência. Muito. Mas às vezes eu fico observando, né? Hoje você cria o conteúdo com o auxílio da IA e você tem a automação que responde com o auxílio da IA. Eu tô vendo que daqui a alguns anos a IA ela cria, ela responde e de social, a mídia social não vai ter nada. Vai ter nada. Né? Isso é uma pena, né? Porque perde a essência, né? Mas aí que entra o orgânico, né? Pra equilibrar isso aí. Sim, mas... Manter. Não, mas até mesmo orgânico, né? Hoje você coloca uma fala na boca do Lula, uma fala na boca do Bolsonaro, e aí toma um contra o outro, e fake news atrás de fake news. Você pode hoje ter um personagem, né, que representa a sua marca, que é um ser criado, é uma IA. A gente tá falando de inteligência artificial. Quando você vai fazer, você faz a maioria dos tráfegos pelo Google, como é que funciona? Google, você, Meta, TikTok, Pinterest... Você faz mais hoje, trabalha no quê? Tudo. Mais com Meta? Hoje é Meta, Google e TikTok. Mas você faz mais para Facebook, assim, o Instagram ou só para o Google? Qual é a ferramenta que você mais usa? Qual a ferramenta que você mais usa, por exemplo? De ads? Isso. Acho ou que... tipo, eu tenho um cliente que quer mais Google, eu tenho um cliente Não, que acho que Meta e Google. TikTok tá vindo com força. Meta, a gente tá falando de Face e Instagram. Entendi. E como é que são as regras para você fazer um conteúdo com inteligência? Por exemplo, eu criei um conteúdo com inteligência artificial, aí vai lá a Meta e bloqueia isso, porque ela fala assim, não, isso aqui tá Hoje excessivo. o Meta ele te induz a fazer um conteúdo com inteligência artificial. Quando você coloca um criativo, você já viu? Aí você coloca uma foto de um produto com fundo de areia. Aí ele fala assim, existem outras possibilidades com IA. Aí já gera para você várias, uma com o mar, uma com não sei o quê, uma com não sei... Aí você coloca no anúncio uma menção de que é um conteúdo produzido por IA. Quando você vai postar no Instagram também, né? Mas você tem que botar, você é obrigado a botar. Se você usar dessa inteligência artificial, ele mesmo já rotula. Ah, entendi. Entendeu? No Meta, no orgânico também. No Meta, no Instagram. No orgânico também. Já vai... Conteúdo produzido por inteligência artificial. Já vem lá. Mas, assim, eu acho que essas IAs, elas vêm muito para... Falando de Meta e Google, né? Elas vêm muito para aliviar o braçal do gestor. Né? Então, hoje eu vou entrar na campanha, aí vou ver o orçamento, eu vou aumentar, não vou, aí vou ver o criativo que performou, aí eu tenho uma campanha, um conjunto de anúncios, 10 criativos, 3 performaram, pausa os outros. Eu acho que a IA ela vem tirar o braçal da gente, né? Ela vem facilitar a nossa vida. Mas eu acredito muito que a criatividade ainda é essencialmente humana. Então, eu acho que assim, o gestor, ele não pode mais ser apertador de botão. Ele tem que saber lidar com o cliente. Ele tem que saber gerir conflitos, gerir expectativas, ele tem que saber atender de forma genuína. Cada marca é um ecossistema, né? Não existe, vocês que trabalham com a área médica, eu vou pegar uma estratégia e vou dissipar para todo mundo, porque cada médico fala de um jeito. Vai ter um médico que é mais formal, vai ter um médico, né? Vai ter o cara que é dermato e ele é uma mulher muito mais delicada, vai ter o cara que é endócrino que vai falar mais de saúde, de esporte, né? Então, eu acredito que ela pode não ser exclusivamente humana, mas que a criatividade é essencialmente humana. Inclusive tem um médico que ele usa muito humor, né? Sim, pra isso falar, é ótimo, ele, né? Ele fala de rosquinha, ele tem uma rosquinha assim, muito engraçado. Isso é ótimo. Eu acho que o humor ele consegue alcançar temas delicados de forma mais sutil, né? Então ele tem Muito esse bom. poder, né, de comunicar, pegar. Tem vários médicos que fazem isso. Não, tem, como ela tá falando, tem aquela galera que é mais séria, que quer passar. Depende muito do briefing, né? Assim, que você percebe, né, do profissional. Porque também tu pegar um cara que é todo sério, assim, todo, né? Não é tímido a palavra, mas ele é mais fechado. E aí, pô, falar pro cara fazer dancinha. Dancinha já tá por fora, mas fazer piada, aí fica artificial, né? Sim, Perde sim. a essência. Sim. Né? Será que de repente isso não é para maquiar alguma coisa relacionada a conteúdo médico? Porque você não pode postar qualquer coisa também, né? Sim. De paciente, você não pode postar sobre. Até a gente é especialista também em marketing para advogados, tem assunto que a gente não pode falar. E tem bastante advogado que usa humor, né, também para falar sobre determinado assunto. também. Será que de repente o humor não está aí mascarando alguma coisa para funcionar melhor esses nichos? Eu acho que não mascarando, mas eu acho que o humor, inclusive, potencializa. Sim. Porque o que ele falou é muito importante, né? A rede é social, né? Ninguém entra no Instagram assim, vou abrir um Instagram que eu preciso comprar uma blusa.
vou abrir um Instagram porque eu preciso marcar uma consulta com um endócrino, né? Mas aí você é impactado por um conteúdo de um cara que fala leve, que é engraçado, você não é mais um, você é ele. É que ele falou de essência. Né? Dá pra acho entender, que né? o grande segredo do humor é trazer essa leveza. Porque às vezes a área médica é um conteúdo pesado, a área da advocacia é um conteúdo pesado. Eu acho que essa leveza traz potência assim, de venda. Você falou que você mexe muito com a Meta, né? E com o Google também, né? O Google também. O Google recentemente teve umas mudanças também na plataforma, né? Teve. E, ao seu ver, tá mais fácil, tá mais tranquilo? Eu acho que a intenção deles é fazer com que a ferramenta ela fique mais usual, né? Mais acessível para qualquer pessoa utilizar. Né? Mas eu, particularmente, confesso que eu não gostei muito, não. Acho que engessou um pouco. Bem, queria saber da sua opinião, né? Senão eu vou acabar induzindo a resposta, né? Não, eu acho assim, você está falando o quê? Da estrutura da visualização ou das campanhas? Porque ele mudou não só a estrutura, mas tem algumas regras novas. É porque também acho que lá fora, né? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos, em relação à proteção de dados, né? Tem uma série de regulamentações sempre acontecendo e eles vão restringindo. Mas eu senti, assim... mais até a gente tava falando antes da Meta, que sempre muda uma coisa ou outra, você pega de surpresa, né? Mas acho que no Google teve uma mudança mais drástica na forma de usar o Google, né? Até com relação às palavras-chave também, né? Ah, sim. E assim, muito desses grandes nomes aí falam que a gente não vai ter mais essa questão de palavras. A gente tinha ampla, né? Tinha em frase, que agora vai ser tudo amplificado. Que não vai ter mais essa questão da gente poder escolher. Uma coisa que mudou no Google, que eu gostei muito, foi essa campanha PMax, a Performance Max. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu amo a Performance Max. Para quem é leigo, tipo o Beto, eu vou explicar. A Performance Max, zoando, você pega toda... Aqui é a amizade. Eu tenho retórica poética de fazer isso com ele. A gente pega todas as informações que a gente quer numa campanha, joga na Performance Max e ela vai usar todo o ecossistema do Google para gerar anúncios. Então, você vai para Search, você vai para Display, vai para blá, 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 e ela dá um puta resultado. Ela é cara, ela precisa de grana para rodar. Ela faz um combo de tudo que tem ali no Ela faz tudo Google. e ela vai disparando para onde ela achar mais inteligente. Porque tem gente que não gosta, isso é fácil. Porque assim, acaba que você perde um pouco da rédea, né? Sim. Você coloca ali, por exemplo, na campanha de rede de pesquisa, que a gente chama de search, você coloca ali o título principal, às vezes você abre o anúncio, tem um título, aí tem uns negocinhos embaixo assim, ali é assim. Na PMax, não, ela vai disponibilizar de várias formas, né? Agora, já a campanha do Advantage do Face, eu odeio. Porque perde a rédea demais. Eu não gosto também. Porque eu vou anunciar para homem e para mulher um produto em específico, eu não vou botar a minha idade, não vou botar uma geolocalização, não sei. Confiar demais, né, na plataforma. Que Eu ela acho que vai decidir por você, no final das contas. Né? o Google ele é mais inteligente que o Meta, definitivamente. A gente voltando um pouquinho aqui agora falando sobre formatos, a gente falou de formatos, né? O que performa mais no Instagram? Carrossel, Reels? Pergunta que não tem resposta. Não tem, Tudo. né? Tudo? O Meta, o Instagram hoje, o Adam Mosseri, que é o head do Instagram, ele fala muito sobre isso, né? O algoritmo do Instagram, ele tem... As pessoas acham que é um algoritmo, né? Só que é um algoritmo para o feed, um algoritmo para o story, um algoritmo para o Reels e vamos lá. Ele precisa que você use tudo. Ele precisa que você use figurinha, que você coloque o filtro, que ia sair, não saiu, graças a Deus, eu posso voltar a produzir conteúdo. Que ninguém merece. A realidade Porque o filtro deixa não vai assim. sair mais? Não! Eles iam tirar. Voltar atrás. Eu Os acho que as destaques blogueiras vai devem... De realidade nua e crua, basta aqui, né? Não deixa a gente bonitinha no filtro. Mas então, aí o algoritmo ele vai priorizar se você usar tudo da plataforma. Então, é bom ter um carrossel, uma imagem única, um Reels, os stories sempre ativos, usar marcação de produto. Então, quanto mais você usar, mais ele vai te ranqueando melhor, né? Para cada um tem alguma coisa a dizer, né? Por exemplo, eu não sei se já aumentou o tempo do Reels do Instagram, você estava 1 minuto e 30, não sei se está 3 Agora minutos foi pra agora. E qual a finalidade para aumentar? É Você necessidade? sabe que eles brigam
Porque o que acontece? Hoje a gente tem... O YouTube não é uma rede social, mas ele está quase lá. Então, o Instagram não é uma plataforma de conteúdo, mas ele está quase lá. E a gente tem o nosso amado TikTok que veio e mexeu com a coisa toda. Bagunçou tudo. Bagunçou tudo e falou, quem manda sou eu. E ele era pequeno, e ele passou o Instagram. Então, o TikTok veio falando assim, só faço vídeo de tantos minutos, e não é vídeo produzido não, é aqui, ó, pá. Sou eu aqui agora no meio do trânsito, não sei o que lá, sou eu fazendo um macarrão. Dia a dia, né? É. E daí veio o conteúdo, o GC, que é o cara que vai lá e faz, é a realidade. E ele se mostrou altamente vendável, né? O poder de conversão da realidade hoje... A gente já passou pela época da ostentação, das Ferraris que eram alugadas, do avião que era um cenário. Você viu essa? Tô pegando aqui o meu jatinho, não sei o quê. Era cortado, era uma caixa. E todo mundo caía. Nossa, o cara faz trade, é marketing, não sei o quê. E é tudo mentira. O Instagram aumentou para 3 minutos, né? Porque ele o YouTube colocou os shorts. Porque ele viu que o conteúdo longo estava longo demais. Porque o TikTok veio e falou assim, eu sou assim, ó. Tu tá, ó. Rápido. Aí ele fez os shorts para competir com o TikTok. Aí o Instagram falou, ixi, tô para trás. Então vou. Aí agora os shorts também aumentou. Então, assim, eles vão estar sempre em conversa, porque são plataformas que, de certa forma, trabalham o mesmo sentido, né? Uma mais vendável, uma mais social. O TikTok, ele era super social, hoje ele está super vendável. Todos os criadores de conteúdo estão lá dentro vendendo, né? E o YouTube também, né? A gente tem muita marca que está com um canal de YouTube mostrando o produto. Então, não é só mais conteúdo, mais aula, mentoria e tal. Então, eles conversam muito entre si, sabe, Beto? Então, por isso que o Reels aumentou para competir com o Shorts, aí o Shorts aumenta, depois o TikTok veio com uma onda que não deu certo, que era o conteúdo horizontal, que ficou horrível, Ficou muito porque a ruim. tela é assim, aí você viu um negocinho assim. Então, eles vão testando. Mas a comunhão tá sempre um melhor que o outro, né? É isso. E a regra, no final das contas, para todos eles, é retenção. Eles querem Isso, retenção. perfeito. Quanto mais você retém, melhor é. Né? E eu acho que a questão dos 3 minutos, acho que vai depender mais de quem está criando conteúdo. Né? Se você já não conseguia reter a pessoa 1 minuto e meio, pensa agora em tentar reter em 3, né? Ficou mais difícil, Total. entendeu? Com certeza. Então, a capacidade da pessoa prender a atenção ali vai ser um desafio aí para quem quiser fazer vídeo de 3 minutos. E a gente tem, né, bons influenciadores aí. Tem a Hannah. Conhece a Hannah, uma ruivinha que ela virou especialista em storytelling. Ela tem uns videozinhos. Muito bom. É bem legal a narrativa dela. Ela desenvolve um processo. Tá ensinando, tá mentorando hoje em dia a galera aí para poder... que é o vídeo que retém, né? Aí, dito isso, acho que eu vou tentar melhorar a pergunta do Beto, que eu acho que eu entendi. É que a gente, quando atende os clientes, né? Os clientes chegam até a gente na agência, vem com aquela ideia de que só vídeo é o que presta, né? Ah, vamos fazer carrossel? Ih, carrossel nada. Os caras contratam e acham que sabem mais do que a gente, né? Sim. E aí, tem uma predisposição enorme para fazer vídeo, com aquela certeza de que o vídeo vai entregar. Né? E o estático, o carrossel tá, né, ficando aí para trás. Mas quando se fala de tráfego, não, isso é indiferente, né? E aí fica aquela discussão, né, na hora de investir a verba, né? Investir aonde eu vou distribuir melhor ou investir melhor o dinheiro. A gente vai entrar em teste AB e tudo mais. Me diz aí, cara, como é que é na sua percepção, tá? O vídeo tá tendo uma absorção maior por parte do público ou não? Carrossel também, o estático também tá vendendo? Olha, eu sempre costumo testar, né? A fazer essa variação de conteúdo. Mas hoje, até com essa questão que a gente estava falando da ditação de regra aí das mídias, das redes sociais, a gente tem sim uma boa performance em vídeos. Porém, a gente tem dados do próprio Instagram, onde o carrossel converte mais do que o vídeo. Então, o que a gente tem de regra, que não é regra para todo mundo, mas é de um geral. O Reels, o vídeo retém a atenção e a imagem estática e o carrossel vende.
Boa. Então, assim, não é regra, é um entendimento de dados, né? Hoje a gente sabe que não existe trabalhar com achismo, a gente trabalha com dados. Por muitas vezes você pega um cliente, não, meu carro-chefe é o sapato tal, vamos anunciar ele e a audiência não conecta, né? Então tem que sempre testar. Mas é mais ou menos essa premissa. O vídeo, ele puxa a atenção do cliente, leva ele para a conta, leva ele para o site, e o carrossel ou a imagem única é o que mais converte, mas não é regra. São dados. São dados e fatos. Não, mas isso é até legal. A gente fala muito aqui assim, de experiência da gente no dia a dia na agência, né? Então, a gente fechou recentemente um contrato, né? Eu estou prestando uma mentoria para uma dentista, e onde ela trabalhou investindo em tráfego para uma agência, não vou falar, que não cabe falar o nome da agência, e em um ano ela nunca recebeu um relatório. Meu pai do céu! Como é que uma pessoa... Como é? Justamente, como é que uma pessoa se coloca na condição de profissional e não oferece o que é a prestação de contas, na pior das hipóteses, Sim, né? sim, gastei o seu dinheiro nisso, ó. Nisso e nisso. E voltou Com isso. certeza. E, cara, e aí pra minha surpresa, né, quando a gente tá em círculos de amizades, né, que a gente começa a conversar, muita gente se queixa de não recebe essa prestação de contas, né? Como é que é na sua rotina aí? Você constrói um dashboard? pro Eu tenho uma cliente? IAzinha pra mim. Eu tenho a minha Tem jeito, né? IAzinha. Todos os dashboards, semanalmente, todos os meus clientes recebem relatórios atualizados, onde trabalhamos com dados. Não tem como, né? E você faz reunião com eles ou você só manda lá o PDF? Ó, tem e cliente tal? lindo que não gosta de reunião. Tem Aham. cliente que gosta muito. A reunião, ela atrapalha o dia a dia pra caramba, né? Porque tem aquele meme que uma reunião podia ser um e-mail. Aham. 80% delas poderiam. Ou 2 áudios no WhatsApp, talvez. Mas tem clientes que precisam desse approach, né? Dessa aproximação. E aí, existem clientes que a gente deixa toda quinta, às 2, reunião comigo. Tem clientes que quando a gente precisa, vamos abrir uma call aí, abre o Zoom e a gente faz uma call. E tem clientes que só querem saber de relatório, ROI grandão, e tá tudo certo. Eu vejo um monte de número lá e vou falar assim, pô, bota um resumo baixo, tá muito bom. Tá legal. Não, e para passar relatório, você tem que saber o que você vai passar para cada cliente, né? Sim. Não adianta você passar CTR, CPM, HB20, o cara fala assim, que isso? Não sei o que é isso, para mostrar serviço? Não, você tem que falar, ó, você investiu isso. E tem níveis de cliente também, né? Sim, sim. Tem cliente que manja muito de tráfego, tem cliente que está começando agora, vai te encher de pergunta o dia inteiro. Tem cliente que só quer saber realmente, Bianca, confio em você, muda aí tudo. Quero Tem um ROI cliente tal. que se importa e tem um cliente que não se importa, né? Também. Geralmente o que não se importa, ele confia no taco do gestor de tráfego, né? Exato, exato. Nem é tão isso, né, Beto? Às vezes, assim, quem está começando precisa de mais informação também, né? Sim. O cliente que já vem de outros gestores, que já sabe como é que é o processo, ele talvez não precise de tanta reunião, talvez, né? E tem clientes que vêm de gestores ruins, tem clientes que vêm de gestores que nunca entregaram um relatório, que você tem que fazer uma reunião, explicar direitinho. É igual essa cliente aí, quando o Eric mandou o PDF pra ela, o que é isso? É o relatório, existe isso? Ah, meu Deus. Não, e aí você tem que ter todo um cuidado de explicar, porque não é só entregar, né? Ela entender o relatório, né? O que é impressão? Muita gente... Qual a diferença de alcance e impressão? Né? Quando básico, você vai apresentar lá, vai explicar direitinho. Mas tem cliente que... time is money, né? Não tem tempo pra isso, não. Só me diz se tá funcionando ou se não tá funcionando. Desse jeito. Né? E aí tem algumas plataformas que você consegue dar uma melhorada e só entregar para ele o relatório que ele quer ver, assim, o que ele quer saber. Sim, sim. Né? E tem outras que entrega completona, com várias informações, muitas que não faz a menor diferença para ele também, né? Sim. Mas e aí? E aí você tava falando, então, né? Que aí você, depende do perfil do cliente, você faz reuniões semanais, né? Para alguns, reuniões mensais, mas como é lidar? Eu imagino que assim, quando a gente fala um cliente, muita gente está assistindo a minha empresa, aí beleza, né? Mas como é lidar com 30, 40 relatórios? E eu sou sozinha. Justamente. Eu tenho as minhas IAzinhas contratadas, CLTzinha lá, mas eu tenho certeza, que lidar com as estruturas é mais fácil do que lidar com pessoas. A gente estava falando disso antes no nosso off aqui. Cada cliente
tem o seu jeito de lidar, né? Tem o cara que é business, tem o cara que precisa de... Cada dia que se passa, ele precisa ler a métrica. E vai ter sempre as pessoas que vão deixar pra lá. Então, você vai with the flow, né? Cara, desculpa, gente. Passou um ser aqui A figura. no metaverso. Que figura, cara. Ele comprou esse drone, chegou hoje o drone. Antes de você chegar aqui, Já veio com a caixa ele tava com a promocional. caixa todo felizão, chegou Tá o drone. tá usando. Parece que dá com a cara no vidro aqui. Meu Deus. Figuraça, é uma pessoa legal pra você conhecer, muito legal. Maneiro. Eu tô falando aqui porque a gente conversa com muitas agências, com muitos gestores de tráfego, alguns estudantes, né? E uma coisa que eu percebo no dia a dia é a questão da organização, né? A galera se perde. Eu queria saber um pouquinho da tua experiência em relação à obtenção desses dados. Ainda usa a boa e velha planilha no Excel? Jesus. Jesus. Como é que é essa organização? Porque, como eu falei, lidar com os dados de uma empresa, ok, imagina de 30. Exatamente. Né? 40. É. Como é? Tem que ter a Iazinha trabalhando lá, CLT pra gente, tem que ter, tem que dividir esses clientes ao longo dos dias da semana, já deixar agendado as calls para quem precisa, os relatórios para quem precisa, nos dias combinadinhos. E o que eu estava falando, lidar com essa estruturação é complicado, mas a gente consegue dissolver isso lá no nosso dia a dia. Agora, lidar com pessoas é muito mais complicado, né? Tem aquele cliente que diariamente, Bianca, é minha campanha, botei R$5. E aí, deu conversão? Bianca, e tem o cara que é grandão e que só quer falar comigo, não quer que eu fique mandando WhatsApp. E você tal. trabalha, o seu trabalho é nichado ou você... Não, o meu trabalho, a minha carteira é completamente diversa. Do infoprodutor ao hoje, 70% da minha carteira é e-commerce, né? Mas eu tenho bares e restaurantes, eu tenho infoproduto. Eu só não entro mais em equipe de lançamento, porque é muito... Pauleira, né? É isso que eu ia te perguntar. Se você Não é tem... maneiro. É pauleira. Não a gente é. sabe disso. A galera vara à noite, a galera fica acordada. Eu não ficava, mas eu ficava na ânsia, porque, né? Abriu o carrinho. Aí ficava, todo mundo lá. Eu falei, meu Deus, a minha campanha. Vai travar, vai ter verba, o cartão vai bloquear, o Facebook... Nossa, não dá. É sempre uma aventura, né? É muita aventura, kamikaze. E tem algum nicho que você queria entrar assim, que você tem curiosidade de trabalhar? Olha, eu já trabalhei com a parte de alimentação, de delivery, com iFood. É bom. Dá um resultado tangível, bonzão. Eu nunca peguei uma hamburgueria. Acho bem legal. Mas já peguei pizzaria, que a gente teve um resultado muito legal. A gente tem uma cliente muito boa, né? Que é a chefe. Que é a Raquel, chefe Raquel, que ela é especialista em cogumelo. em cogumelos. Cogumelos? Ela faz vários pratos assim. Lícitos? Ah, tá, prato. É, Senão nem roda, né? É. Deixa pra lá. com certeza. Ela agora tá entrando no iFood, né? Como é que faz pra gente manter a audiência na página? Tem que usar tráfego pago ou é só no orgânico? Como é que funciona? Na página, você diz Vamos o botar site? no Instagram. Ah, no Instagram? Isso, vamos lá. Eu tô lá, eu tenho minha audiência, mas eu quero manter. É só pago ou no orgânico eu consigo manter essa galera aí? Então, como eu falei, né? O tráfego ele vai potencializar, depende do que você está fazendo lá. Hoje a gente identifica que na rede social o que mais potencializa é conteúdo genuíno. Então já foi a época do Canva, já foi a época do Photoshop, que a gente fazia as artezinhas lá todas Sim, montadinhas. institucional. Né? O que vende hoje é a realidade, né? A verdade, a realidade e a usabilidade. São 3 ADs aí. A verdade é a verdade da oferta que eu estou passando. Né? Seja você a própria oferta. Vocês trabalham com o médico, né? O médico ele está vendendo o produto que é ele. Né? Eu sou o meu próprio produto. A agência tem pessoas que são os produtos na subdivisão de cada um. Então, a verdade e a usabilidade. Né? Você pegar e mostrar o seu produto. O médico vai fazer o conteúdo dentro do consultório. Então, a pessoa já está pré-vendo como é que é o consultório, se é bacana, né? Como é que é a fala desse médico. Se eu vou criar uma conexão com o médico que é doidão, ou se eu vou criar uma conexão com o médico que é super formal, que vai se conectar comigo. Né? Então, o conteúdo ele precisa ser genuíno. Genuíno é eu que fiz, eu não copiei de ninguém. Eu sou diferente, eu sou eu, a gente estava falando de essência, né? E o tráfego pago, Beto, ele vai pegar o que já existe e vai pulverizar dentro de segmentação, geolocalização e tudo mais, e vai dar ênfase, vai potencializar isso. Então, manter a audiência é tão complexo, porque a gente está falando de algoritmo, a gente está falando de tráfego pago,
de conteúdo genuíno e de produzir com constância. Ah, mas quantos feeds eu vou postar por dia? Quantos stories eu vou postar por dia? Existem dados, né, que fala que é um feed por dia, que se você postar mais de um, você quebra a sua audiência. Mas, assim, é trabalhar dentro do seu segmento, né? Tem que entender o teu segmento. E também, Beto, não adianta, a gente começou falando de cagar regra, não adianta cagar regra, falando que tem que ser, né? Tem que ser um feed, e a pessoa que não tem tempo? E a pessoa que não tem social media? Então é dentro do cenário de cada um, né? Eu acho que a perspectiva é ser genuíno, ser verdadeiro. Legal. É isso. E aí me diz aí, quantos anos tá já Mas tem que, atuando como tem que gestora de datar, tráfego? gente. Eu, hein? Não precisa dar data não, mas Mais de 10. mais de 10. Mais de né? 10. E nessa andança aí pelo esse fantástico universo do marketing digital, né? Qual foi, assim, a sua sacada de ouro, assim, que tu, caramba, o melhor resultado que tu já conseguiu entregar? Tem, assim, algum que você lembra e quando tu dá teu pitching lá de venda, tu sempre conta, assim, né? Todo mundo tem, né? Referência, né? Né? Você vai lançar lá seu pitch, né? Pitch de elevador, né? Uhum. Tem sempre uma performance que você tá na ponta da língua lá. Qual foi a sua melhor atuação dentro do tráfego? Eu acho, assim, que não tem uma melhor atuação, não tem uma Todas são. É igual a ver, normal. Comigo é só sucesso. Normal. Não tem uma, assim, pra eu te falar. Eu já tive clientes que eu não apostava nada e que a gente descobriu ser uma potência absurda, porque tinha um produto muito bom. Como eu falei, e eu sempre priorizo muito quando eu faço um onboard de um cliente, alinhar a expectativa, né? Porque o tráfego não vai falar para você, se você investir 10, volta 1.000. Se você investir 100, volta 10.000. Não existe essa escala com assinatura embaixo. A gente tem que ir galgando e entendendo a marca. Então, assim, um puta caso que eu tenha para falar, não tenho. Eu tenho clientes hoje que super performam com um produto basicão e eu tenho clientes que têm um potencial imenso e a gente ainda não achou o caminho. Entendi. Tem essa também, né? Mas eu não tenho um pitch... Não tenho. Não tem? Não tenho. Vencedor, assim, eu tenho bons clientes que eu gero bons resultados e outros que a gente vai chegar lá. Com certeza. Aí você conta pra gente. Não, porque, por exemplo, que eu pergunto, né? Na época da pandemia, não sei como é que foi pra você, mas eu lembro que quando se deu a quarentena, né? Eu acho que eu quase infartei, porque eu tive mais da metade dos clientes cancelando o contrato. Eu lembro que foi tipo assim, 20, 30 clientes cancelando o contrato no espaço de uma semana. Mas isso foi na primeira semana. Na segunda, voltou. Porque viram que é só ali, né? Só no online. Não tem senão não tinha. Tem jeito, né? E aí, né, isso que eu tava falando, eu não tinha o iFood pra mim, eu conheci o iFood ali, né? Na pandemia que eu falei, caraca, o iFood, né? E eu lembro que eu aprendi junto com os clientes, né, a entender como usar o iFood no delivery ali, usar, né, trabalhar a estrutura do iFood para se destacar o teu prato, o teu produto, meio a um monte de marca, era o principal meio de compra, né, naquela época, e de venda, né, dos restaurantes, era o iFood, e eu me vi tendo que aprender a sacar, entender como ele funcionava, né? Então, para mim foi muito legal aquele período, porque eu tive a sensação, eu vivenciei o marketing sendo posto na sua essência, assim, salvando empresas. Sim, muito. É Né? legal. É uma coisa, eu sempre conto para todo mundo, apesar de hoje a gente nem lidar mais com restaurantes, né? Mas foi uma fase bem interessante, sim, né? Sim. Dessa experiência do ajudar o negócio ali, que ou era aquilo ou era fechar a porta. E sabe uma coisa, complementando? Pequenas empresas se digitalizando na marra. Né? O negócio ali da esquina, que era familiar e tudo mais, na pandemia, porta fechada. E aí? Vou fazer um site correndo, vou fazer anúncio correndo, e é o que você falou, é a única opção que tinha, foi a única opção que tinha, né? Exatamente isso. E o oposto. Todo mundo tem uma derrota para contar. A gente tem um quadro aqui no CafaCast, que é Contando Derrota. O Beto tem uma muito boa,
É. O Beto, que nem é gestor de tráfego, tem uma muito boa. Então começa, Beto. Não, já contei, tá no primeiro já? episódio. Ah, então voltem ao primeiro episódio. Temos, mas assim, eu vou falar uma que foi marcante, que foi comigo. É claro que no campo de batalha, nós somos seres humanos, não somos IAs, a gente tem os nossos erros. Já coloquei criativo em conta de outro cliente, e aí, rapidamente, eu tenho um bom anjo da guarda que ele rapidamente me mostra aqui, eu falei, meu Deus, já botei comprar ingressos ao invés de comprar agora. Eu peguei a campanha e falei, caraca, comprei ingresso, é um maiô. Fui lá, ajustei. Essas pequenas coisas a gente faz. Mas a cagada mesmo foi quando eu comecei com a minha empresa, e eu comecei no AdWords. E aí fui lá subir uma campanha horrorosa, que eu achei que estava abafando, e coloquei lá o valor total para a campanha. Aí eu só tinha R$500, Beto. Era minha vida ou nada. Aí botei lá, valor total R$500. Fiz a campanha exausta, fui dormir. Mimi, acordei e todos os R$500 tinham sido gastos em minutos no Google. Meu Deus. Eu chorava igual uma criancinha em frente ao computador. Aí eu não podia quebrar o computador porque eu já estava toda ferrada. Aí voltou a dormir, 500, né? menos o computador. Não, voltei a dormir, acho que fiquei 5 dias sem dormir. Meu Deus. O Google gastou os R$500 em minutos. O AdWords gastou R$500 em minutos. Essa foi a épica que eu aprendi a não sobe campanha, vai dormir. Fica dando uma olhadinha, acompanha a bebê, porque se pode dar M, dá M. E essa foi a marcante do fundo do meu coração. Porque você tem que testar, né? Tem que ver como é que funciona. Na época era uma outra estruturação. Tinha a questão de você botar... Hoje o Meta ainda tem, quando você faz anúncios com horário marcado, aí você coloca o total, né, o orçamento total, e tem um orçamento diário. Mas essa do Google machucou minha alma. Te entendo. Passei por uma parecida. Tu lembra quando você tinha que, inclusive, configurar a moeda, né? Nossa, sei. E eu fiz um anúncio em dólares e eu vi R$1.000 indo embora. Assim. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou gestor de tráfego. Quando você abre uma conta, você coloca lá qual é a moeda, qual é o horário. Eu já peguei conta com o horário de Tóquio, com o horário de Los Angeles, porque o cara criou, nem viu. E ele fez a conta, ao invés de botar real, botou dólar. Ele queria pagar um IOFzinho. E ainda configurou no cartão de crédito. Eu trabalhava sozinho. Eu sempre conto a história, né? Eu comecei agora é feio, não se fala mais quarto de empregada, né? Quarto social, né? Antigamente se falava quarto de empregada, né? Então eu comecei no quartinho de empregada e do lado da lavanderia. Então eu trabalhava e tinha que esperar a máquina terminar de bater para poder usar o telefone. Senão... E a gente, né? Eu sozinho, altas horas da noite, fazendo vários agendamentos, né? Várias publicações. E eu tinha um cliente que era uma escola infantil, né? Escola infantil, não é mais primário, né, que fala, né? Mas era jardim até 5ª série. E eu cuidava do marketing de um motel. E eu troquei. Eu botei... E eu troquei. Beto, você tá no mesmo... mais ou menos, né? Mais ou menos. E eu troquei, eu fiz e... Eu não tive a sorte de ser o anjo da guarda perceber. Quem percebeu foi a diretora da escola. Meu Deus do céu. E eu acho que até hoje, quando eu olho pra ela, eu peço desculpa. Tem mais de 10 anos isso. Até hoje eu olho pra ela e desculpa. Jesus, imagina se Meu fosse Deus. sem cara pra Tu isso. imagina, né? A mãe vai entrar aqui, essa é a escola do meu filho. Você conhece? Motel. Não onde foi produzida, a escola. Sim. Não é referência, enfim, deixa pra lá. Bia, muito obrigado. Pode chamar de Bia? Já tô na Por intimidade, favor. né? Depois de tanto que a gente falou aqui, Muito obrigado por ter vindo. eu que agradeço. Pô, muito obrigado. Tô muito feliz. Eu que agradeço. de ter Feliz de conversado te com você. rever, feliz pelo convite e adorei o ambiente, adorei a nossa retórica tranquila. Eu acho que tem que ser assim, porque a gente vê tanta gente engessada e tanta gente cagando regra e começar sem cagar regra, falar da verdade, né? Falar do que a gente acha versus o que a gente tem de campo de batalha, né? Porque cada um de nós somos um CPF diferente atrás, né, de um CNPJ. Então, é falar o que a gente acha e estimular as pessoas a serem assim, né? Sim, Isso aí. o podcast nasceu dessa ideia, né? Porque a gente no dia a dia, entre erros e acertos e tropeços, né? Às vezes você tá naquele dia que tu tá, né, chateado lá e tá um cara lá vendendo no Instagram uma perfeição, né? Uma ilusão que o cliente já chega
O que mais acontece, o cara vem cá, fechando hoje, amanhã eu começo meu telefone começa a tocar, Tem muito que achar. né? Então a gente vê muito isso, né? E é uma ilusão. Então Exato. cabe a gente também, acho que enquanto profissionais, educar as pessoas, né? Então o podcast nasceu mesmo nessa ideia de vamos falar de forma clara, aberta, sem firula, sem cagar a regra sobre marketing digital. E aí nasceu o CarpaCast, né, ô Betão? É isso. Deixa aqui seu like, aperta o sininho e te espero para mais um episódio aí do nosso CarpaCast. Valeu! Valeu, forte abraço. Até a próxima. Let's go. Stay loud, make it last. Futures now, moving fast. From the brand to the sound, creativity all around. We are